Eu disse para você que só começaria a haver alguma mudança em 1988. Na verdade, 1985 era a data para isso acontecer. Lá no governo Sarney, no início do governo Sarney, foi criado um negocinho chamado Programa Nacional de Reforma Agrária. Esse Programa Nacional de Reforma Agrária já era fruto de uma pressão que começava a acontecer dos movimentos sociais. Os movimentos sociais começaram a se fortalecer ao longo da década de 80, especificamente a partir de 84, com o surgimento lá no município de Cascavel, lá dentro do Paraná, do movimento chamado Movimento dos Sem Terra, que era um movimento que surgia fruto do processo de transformações na estrutura agrária da região sul, de modernização agrícola, de expulsão, expropriação de poceiros, de pequenos produtores, e até mesmo a geração, a produção de poceiros. Quer dizer, esses trabalhadores rurais vão se reunir num congresso lá em Cascavel e vão criar um movimento que hoje é um dos mais importantes movimentos sociais do planeta. É bom você lembrar disso, um movimento organizadíssimo a nível nacional, com representações a nível internacional, com uma fama internacional, inclusive pelo seu comprometimento com a reforma agrária e com o desenvolvimento, teoricamente, do desenvolvimento social do Brasil, mas o desenvolvimento de uma economia mais inclusiva para o Brasil. E em 85, o movimento do Sem Terra já estava, de alguma forma, pressionando, 85, 86 são os anos do Programa Nacional de Reforma Agrária, para que acontecesse uma reforma efetiva, para que o plano de reforma agrária fosse, vamos dizer assim, um instrumento para colocar em prática o tal do Estatuto da Terra de 64. O ponto fundamental aí é que no mesmo período vai nascer, dentro do Congresso Nacional, um grupo de políticos representando eu digo se o MST é o movimento dos sem terra, esse grupo é o movimento dos com terra. Quem é ele? É a União Democrática Ruralista. São aqueles que representam os interesses do grande empresariado do campo e também dos latifundiários improdutivos. O choque entre esses dois grupos vai congelar a reforma agrária novamente e somente em 88 as coisas vão começar a mudar. E por que eu digo que em 88 as coisas vão começar a mudar? Não é que assim, a reforma agrária vai começar a acontecer, mas vai ser criado um instrumento a partir daquele momento para que as coisas comecem a funcionar um pouquinho melhor. Que instrumento é esse? Já vem de 64 o princípio de que a terra possui uma função social. A terra não é um patrimônio como outro qualquer. A terra ela tem uma função de atender às demandas da sociedade em termos de produção de alimentos. Terra deve produzir alimentos. Portanto, uma terra que não produz é uma terra fora da lei. É verdade que isso vai entrar em choque com o princípio de propriedade privada. Daí a função social ser colocada um patamar acima, vamos dizer assim. Função social vem antes da propriedade. A condição para que você tenha uma fazenda é que ela esteja produzindo alguma coisa. Isso não é a novidade. Isso já vem de 64. O que é novo aí é que se uma terra for descoberta improdutiva, se ela está ali parada, ganha-se a possibilidade de desapropriá-la. Essa é a grande novidade. Lembra que eu falei para você que de 1850 para frente nada tinha mudado? Aí está a grande mudança. Para acessar e possuir um pedaço de terra entre 1850 e 1988, a única saída qual era? Ter dinheiro no bolso e comprar. Agora o movimento é diferente. O trabalhador rural, ou o movimento dos sem terra, vai enxergar nesse novo conceito uma possibilidade de acesso à terra. Qual é o mecanismo utilizado pelo movimento? Não é para fazer juízo de valor, não é para discutir o que você pensa sobre o movimento. É um instrumento jurídico usado por ele. Observa o seguinte, o movimento percebe que a reforma agrária não vai andar se deixar por conta do Estado. Portanto, o que ele passa a fazer se articulando a nível nacional? Começa a se organizar da seguinte maneira. Em todos os pontos do Brasil existem terras improdutivas. Delegados do movimento vão observar várias áreas do Brasil e vão descobrir se lá há terras improdutivas. Se houver terras improdutivas naquele ponto, o movimento invade, ocupa nos termos do próprio movimento. Quando ele ocupa, o que ele está fazendo? Está chamando a atenção das autoridades para a existência daquela terra improdutiva. Teoricamente, aquele trabalhador vai ser removido da terra por uma ação jurídica, mas o órgão responsável pelas desapropriações já foi alertado de que ali pode haver uma terra improdutiva. Esse órgão é chamado de INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. O INCRA vai até lá, verifica se aquela terra é ou não improdutiva, e se ela efetivamente for improdutiva, como alega o movimento do Sem Terra, ou os vários movimentos que se desdobraram do MST ao longo dos anos,
como alegam os movimentos sociais de maneira ampla, o que ele faz? Vai lá e desapropria. O que é desapropriar? Ele pega aquela terra, paga ao dono da terra um determinado valor, transforma aquela terra em lotes e coloca os trabalhadores para morar ali. Como colocar os trabalhadores para morar ali é o que a gente vai chamar de assentar o trabalhador. Então eu saio de ocupação da terra para desapropriação, chegando ao assentamento rural. Esse seria o processo de reforma agrária no Brasil. Uma simples distribuição de terras. A gente sabe que falta alguma coisa aí, mas eu vou te pedir que dê continuidade nesse vídeo numa parte 2. Né? Esse vídeo está dividido em 2 partes. Até agora a gente deu uma contextualizada no processo de organização do espaço agrário, da concentração de terras no Brasil, e eu quero que você acompanhe no próximo vídeo quais são os desdobramentos disso em termos de construção da imagem do campo, da construção da imagem dos movimentos sociais e da explosão de conflitos que a gente vai ver durante os anos 90 e agora ainda no governo Lula. Quer dizer, de lá para cá, de 1988 para cá, tem alguma coisa para a gente trabalhar ainda. Então eu pediria que você fosse lá no vídeo parte 2. Antes disso, vamos só dar uma olhadinha no que a gente já fez até agora, rapidamente. A gente começou discutindo o quê? Discutindo que o Brasil tem uma grande concentração de terra, a segunda maior do planeta, e essa concentração de terras vem do período colonial. A matriz da nossa concentração de terras é aquele sistema de terras devolutas, que vai perdurar entre 1500 e 1850, quando, ao contrário do que se podia imaginar, ao invés de desaparecer, ele se reforça com a lei de terras. O que determina a lei de terras é que você não pode esquecer numa prova ou até na hora de interpretar um texto, que a lei de terras ela parte para a mercantilização da terra, dando acesso à propriedade rural apenas àquele que tem dinheiro para comprá-la ou para preservar privilégios da sociedade brasileira, privilégios de oligarquias, aquele que é herdeiro de terra. Entre 1850 e 1988, praticamente nada muda. Algumas leis são editadas, como o Estatuto da Terra em 1974, bastante progressista, mas não traz modificações concretas, porque fica barrado principalmente pela União Democrática Ruralista e por deputados representantes dos interesses desses grandes fazendeiros. De 1988 para frente é que as coisas começam a mudar. Mesmo a passo de tartaruga, mesmo lentamente, essas mudanças vão provocar choques e atritos, que é exatamente o que a gente vai ver na parte 2 desse módulo de questão fundiária e conflitos no campo. Até lá!